Auxílio emergencial, aumento do Bolsa Família e inclusão no programa. Governo estuda opções de ajuda aos gaúchos. União vai editar nova medida provisória com abertura de crédito extraordinário para ministérios atenderem as vítimas das enchentes. Vamos ver de quanto que a gente está falando aí. O governo do presidente Luiz Ignorácio Amarula da Pinga estuda modelos de ajuda financeira provisória aos moradores do Rio Grande do Sul afetados pelas fortes chuvas. 3 alternativas estão sendo avaliadas. Uma delas é oferecer uma espécie de auxílio emergencial aos gaúchos, com valor definido e prazo de duração determinado, ainda não há valores previstos. A proposta seria similar ao seguro-desemprego ou auxílio concedido pelo governo de Jair Bolsonaro. Diferente do benefício pago aos trabalhadores... Aí você saiu aí. Ô, cara! Desce. Aí. O auxílio aos gaúchos, estudo pelo governo, poderia ser eventualmente prorrogado. Outra opção é aumentar de respeito ao Bolsa Família. O governo Lula pode aumentar o valor das parcelas pagas aos gaúchos, que já são beneficiários, e ainda incluir quem não está no programa por um tempo pré-determinado. Desce aí. Tem Em maio, 620 mil famílias recebem o benefício médio de R$ 672 no Rio Grande do Sul. O governo avalia com cuidado as opções sobre a mesa, de olho nas contas públicas. Ao mesmo tempo em que a ordem de Lula é para que os ministérios façam tudo que estiver ao alcance para dar apoio aos municípios do Rio Grande do Sul, e os gaúchos, a equipe econômica trabalha presente a necessidade de atenção com a situação fiscal do país. Beleza, temos o valor aí. Mais de 252 mil famílias gaúchas haviam sido convocadas para regular seus cadastros. Tá falando de Bolsa Família, piriri pororó. Beleza, tem aquela matéria ali desse valor ali. Haddad confirma auxílio direto às famílias no Rio Grande do Sul. Vamos lá, pessoal. Vamos descer aí, vamos ver se tá falando no valor que eu ouvi por aí. Não, aí não tá falando em valor. Não está falando em valor. Rapidinho ali, sobe só um pouquinho sobre a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, a dívida com a União. O Estado pode ter uma folga orçamentária de quase 11 bilhões exclusivamente para ações de reconstrução após as enchentes que devastaram o Estado. Desce aí. Enfim. Aqui, ó. Achou? Põe o áudio aí, né? Já que não dá pra... O presidente Lula, desde a semana passada, até a gente deu aqui que ele queria uma ajuda direta para as famílias, para as pessoas físicas, né? Estava falando muito, e é importante reconstruir o Estado, é muito importante você reparar rodovias, a questão da infraestrutura local. Mas também, senhor, as empresas, socorrer as empresas, mas precisamos também socorrer as famílias. Então, o governo vinha discutindo desde a semana passada como ajudar as famílias. Pensou-se inicialmente numa linha de financiamento com juros bem baixos. Lula depois, não dá. O pessoal está lá desabrigado, alguns não tem nem mais casa para onde morar. Como é que esse pessoal vai até um banco para lidar com burocracia, por menos que seja, por pouca que seja, acaba sendo difícil, a família não tem nem casa mais. Não, vamos optar por algo que já seja destinado diretamente para essas famílias. Aí pensou-se nesse modelo, o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, junto com o Ministério da Fazenda, de criar uma... Aí na matéria tá falando de uma ajuda financeira de R$3,5 mil a R$5 mil, e incluir os desabrigados e sem renda no Bolsa Família no período de calamidade. Olha, vamos fazer umas contas aí, Bahia. Abre a calculadora aí pro pessoal. A gente tá falando hoje já o quê? 500 mil desabrigados? 600 mil? Não é por aí esse número? Cara, eu não acho que é menos. Vamos botar 600 mil. 600 mil vezes 5 mil? 5 mil? Quanto que dá aí? 3 bilhões? Sim. 3 bilhões de reais para dar um auxílio de 5 mil reais para 600 mil famílias desabrigadas. Vamos falar a verdade aqui?
Vamos falar a verdade? É pouco. É pouco. 3 bilhões de reais para ajudar as famílias necessitadas é pouco. E, aliás, essa proposta aí que está sendo aventada agora desmente toda a narrativa petista que está sendo feita desde então. Eles estão dizendo há dias, olha, o governo Lula enviou 50 e tantos bilhões de reais ao Rio Grande do Sul. 60 bilhões, 50... Mentira! Papagaiada! O que teve até agora para o Rio Grande do Sul de recursos, muitos dos recursos eram já recursos que foram antecipados. Ou seja, recursos que já eram do povo gaúcho e que, portanto, foram antecipados como alguns benefícios sociais dos quais eles têm direito. Aliás, tem mais até do que direito, uma vez que o Rio Grande do Sul é um dos estados um dos estados que banca, assim como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, a conta de outros estados brasileiros que não têm um mínimo de responsabilidade fiscal. O recurso dos gaúchos que eles mandam para a União recebem muito menos em volta. Então não tem nenhuma benesse, o papai Lula, como ele é bonzinho, né? Está dando dinheiro para as pessoas. O governo anunciou há um tempinho atrás que ia dar um auxílio desabrigamento falando em 10 milhões de reais. Isso é uma pataquada. Isso é uma pataquada. E vamos falar de populismo e de responsabilidade fiscal? Vamos falar disso porque isso não parte só do governo federal. Tá aqui na thumb, eu não vou dizer que fizeram uma thumb aqui com clickbait. Não fizeram, porque é verdade. Vamos falar do governo do senhor Eduardo Leite também. Que no meio dessa discussão toda, uma das propostas que faz total sentido, óbvio, é com que os gaúchos tenham a sua dívida com a União suspensa. Suspensa. Por 1 ano, 2, não sei exatamente qual o tempo que está sendo discutido, mas que tenham a sua dívida suspensa. E aí o senhor Eduardo Leite diz o seguinte, não temos que ter a dívida suspensa, temos que ter a dívida finalizada com a União. Ora, veja só, abre-se uma janela em momentos de crise, de emergência, para que apareçam pessoas com essa retórica populista, irresponsável, né? Dizendo que como se as contas públicas fossem... bastasse dar uma canetada e pronto, tá tudo resolvido. Acaba com a vida, com a dívida do Rio Grande do Sul de anos, de décadas de responsabilidade fiscal. Décadas de responsabilidade fiscal de governos dos mais diversos no estado do Rio Grande do Sul e no governo federal também, que não investiram, aliás, investiram parcamente em combate a enchentes, em modelos de prevenção. Lá no meu Twitter eu coloquei diversos países no mundo que possuem sistemas contra enchente, que possuem sistemas de prevenção, que o Brasil poderia ter investido, mas isso nunca foi prioridade. Quem não lembra da senhora Dilma Rousseff pegando ali um plano de prevenção a enchentes, chuvas, etc., e fazendo o que com ele? Absolutamente nada. Nada. Então, não venham querer se utilizar da tragédia, para remediar os anos de responsabilidade que vocês tiveram. Não venham com esse papinho. Aliás, já tem uma coisa no Brasil que nem existe, né, praticamente, mas talvez ainda na cabeça do Haddad ainda existe, que é o tal do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal só pode fazer o gasto ali se a receita aumentar e ter a vinculação com o salário mínimo. Que balela! Que balela! O número 1, isso daí não existe mais. Isso já nem existe mais, porque vocês próprios não respeitam. E número 2, achar que vai resolver os problemas do Rio Grande do Sul com retórica populista, meu amigo, vocês já fizeram isso por décadas, e por isso são corresponsáveis sobre isso.